Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, um profissional e amigo de longa data, o Tiago Rocha da Silva. Olá Tiago, bem-vindo ao episódio de hoje. Olá Daniel, tudo bem? O Tiago é uma pessoa com quem nós estudámos juntos na universidade e desde então ficámos com uma grande amizade. O Tiago começou a trabalhar em consultoria em Portugal, numa consultora boutique chamada Leadership, e depois ele foi trabalhar para outra consultora internacional chamada Greenwich, onde trabalhou muito fora de Portugal, na América Latina e noutros países. Depois o Tiago vai complementar a descrição. Depois desta experiência, o Tiago realmente tem ali um salto muito interessante para diretor de marketing de uma empresa de telecomunicações e está há uns anos nesta posição a viver em Angola e depois, insatisfeito, dá outro salto e volta de novo à carreira de consultoria. Voltou ao Dubai, onde esteve a trabalhar na Delta Partners e depois na Oliver Wyman, e depois de muitos anos a trabalhar como consultor ao mais alto nível, agora começou talvez há um ano a trabalhar como Chief Marketing Officer num operador de telecomunicações na Arábia Saudita, que é talvez o cargo mais importante a nível de marketing, obviamente. E então é aqui uma pessoa com uma experiência muito interessante a nível de consultoria, a nível de crescimento e de liderar equipas e de experiência na área digital e de marketing. E para além disso, o Tiago também é um investidor ávido, porque ele criou a sua própria startup comigo na área de investimentos imobiliários, e portanto isso é uma história que vamos abordar mais em detalhe. Mas o Tiago também tem muito esta presença na área imobiliária e é talvez dos investidores imobiliários que eu conheço que tem mais intuição para a coisa. Portanto, Tiago, muito bem-vindo ao podcast. Espero ter feito jus à tua experiência. Obviamente devo-me ter esquecido aqui de alguns detalhes, mas então aproveitava para te perguntar como é que foi esta tua experiência. Começou a trabalhar em consultoria e depois, quando tiveste a tua primeira experiência internacional, como é que correu esta experiência e em que modo é que isso foi importante para chegares onde chegaste hoje? Sem dúvida, olha, obrigado Daniel pelo convite em primeiro lugar. É sempre um prazer, apesar de tudo, é sempre um prazer falar contigo e partilhar experiências contigo e ainda mais então poder participar no teu podcast. Portanto, muito obrigado em primeiro lugar, e em segundo lugar peço já desculpa por algum estrangeirismo que eu possa utilizar nas minhas explicações. Já sabes que a malta que está fora há não sei quantos anos como nós é sempre um pouco mais complicado às vezes arranjar a palavra certa. Sim, eu passo o mesmo problema. Exato. Olha, começando pelo que tu me perguntaste, eu acho que o bicho internacional começou até durante a faculdade, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer Erasmus em Amsterdão, e acho que até se calhar eu fui uma das razões que te lançou também o bichinho para depois tu foste lá parar. Mas sem dúvida foi a partir daí que eu comecei a pensar que trabalhar para mim não tem fronteiras, é onde eu me sentir mais motivado, com mais potencial para crescer, porque eu efetivamente tinha um desejo muito grande de poder trabalhar com pessoas diferentes, de crescer rapidamente, de aprender muito rapidamente. E por isso, Amsterdão foi essencial para essa primeira
para criar esse bicho na minha cabeça de que eu tinha que começar a sair da minha zona de conforto rapidamente. Mas como tu disseste, comecei a trabalhar em consultoria e acho que foi uma decisão muito acertada começar a trabalhar em consultoria numa boutique firm, porque dá-te a oportunidade de fazer coisas diferentes rapidamente do que se calhar numa consultora muito grande, que é muito mais estruturada, muito mais regularizada, tem menos, dá-te menos oportunidade de ser criativo. E, portanto, eu decidi ir para a leadership na altura. Foi uma decisão muito boa. Comecei a trabalhar principalmente em oil and gas, nada a ver com o que eu faço hoje, com alguns projetos em setor público ou até ferrovia. E depois fiz 2 projetos em áreas de telecomunicações e disse, não, telecomunicações é aquilo que eu quero, tenho que sair daqui e especializar-me nisso. E então surgiu uma oportunidade na Greenwich Consulting, que era uma empresa em Paris, que só fazia trabalho para a área de tecnologia, telecomunicações, digital, internet, e que conjugava com a minha ambição de trabalhar fora, porque eu efetivamente nunca fiz um projeto em Portugal, sinceramente, a partir dessa altura. Portanto, a partir daí comecei a viajar um pouco para todo lado. Comecei no Irão, acho que quando eu disse aos meus pais que ia para o Irão, eles quase tiveram um ataque ao coração. Mas pronto, passei lá um ano, depois fui para a América Latina, Estados Unidos, Espanha também, até ir parar a África. E essa história de como é que eu fui parar a África foi interessante, porque eu era para ficar nos Estados Unidos a trabalhar, porque na altura tínhamos um projeto muito grande com a Telefónica, a Mastercard, e eles estavam a gostar bastante do meu trabalho e queriam que eu ficasse a trabalhar para eles diretamente. Só que na altura até não consegui mudar-me para lá porque rejeitaram o meu visto, porque eu tinha estado um ano no Irão, não é? E na altura as coisas não estavam muito famosas entre os Estados Unidos e o Irão. Hoje ainda não estão também, mas pronto. E então, fiquei chateado com os gajos não terem aceitado e falei com o partner na altura e disse, eu acho que fiz um novo desafio e tu tens aí a oportunidade em Angola, então bora lá. E pronto, e mudei para Angola. Primeiro naquele esquema de vai não vai cada semana, mas depois decidi que Angola é muito interessante porque é um país que estava a crescer muito, também tinha muitos portugueses. Eu acho que na altura até tinha mais amigos em Angola a viver ou a trabalhar do que quase em Portugal. Acho que mais de metade das pessoas que eu conhecia estavam a trabalhar lá. Portanto, foi na altura das chamadas vacas gordas em Angola, em que tudo estava a crescer muito rápido, né? Porque o preço do petróleo estava altíssimo, na ronda dos $100, se calhar quase o dobro do que está hoje, já não, mas do que estava há uns meses atrás. E, portanto, as coisas estavam a correr bem e havia muitas oportunidades lá. Eu tive 2 anos como consultor, mas depois mudei-me para a operação, como tu disseste, né? Eu estava a trabalhar para esse operador e na altura até estava a tentar vender mais projetos ao CEO na altura, um português, grande amigo meu hoje, e ele disse, não, mas não me tentes vender projetos, tu vais a trabalhar comigo. E pronto, e assim foi. E antes de eu te fazer mais algumas perguntas sobre esse salto para a parte mais operacional, que é um salto muito importante, as memórias que eu tenho é sempre de tu a trabalhares na América Latina num modelo de work hard, play harder, e portanto conta lá como é que foi esta experiência na América Latina e como é que é trabalhar portanto, nesta área do globo. E o que é que tu achas da região? Como é que foi a tua experiência por lá? Olha, acho que foi fenomenal. E eu digo sempre aos meus amigos e colegas que eu felizmente tive a oportunidade de trabalhar quase em 20 países e acho que os países da América Latina, principalmente o Equador, onde eu passei muito tempo, foi potencialmente o país onde eu mais gostei de estar a trabalhar. Acho que as pessoas são fabulosas. Há imensas oportunidades de desenvolvimento, tal como em África também gostei muito, mas as pessoas são fabulosas, há imensas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, os países são lindíssimos para quem quer explorar e para quem quer até viver por lá. E obviamente tem uma grande aptidão para diversão, não é? Para festa. Portanto, obviamente que eu, estando lá sozinho, não ia desperdiçar essa oportunidade.
mas não te escapas, porque várias vezes eu lembro de manhã eu começar a trabalhar e tinha telefonemas teus e para ti era de noite, tu estavas no Dubai a perguntar-me se estava tudo bem, então mas tu não devias estar a trabalhar, afinal não era só eu que estava a divertir-me. São ocasiões de networking, são ocasiões. Exatamente, exatamente. Então, voltando aqui portanto, tu depois fizeste o teu trajeto e foste para Angola e tiveste então este desafio, e eu acho que uma coisa que é muito interessante em Angola e que levou também muitos portugueses a caminhar para lá, é realmente a possibilidade de abraçar desafios que se calhar em Portugal demoram mais tempo a conseguir ter essa oportunidade, porque pronto, está mais tapado o mercado de trabalho. Portanto, como é que foi este teu desafio em Angola? Tu realmente, numa idade ainda relativamente jovem, tens aqui uma posição já de bastante liderança, a liderar toda a área de marketing e de estratégia de um operador de telecomunicações. Como é que foi esta experiência? E pronto, e um país como Angola que talvez as coisas sejam menos estruturadas Uhum. portanto, como é que foi esta tua experiência? Sem dúvida, olha, eu acho que há duas, três coisas que foram essenciais para mim na minha temporada em Angola. Né? Uma foi, a primeira coisa foi aquilo que tu estavas a dizer no início, que naquela altura Angola dava oportunidades inacreditáveis a pessoas que tinham ambição, que tinham talento. E, e essas oportunidades em países mais, como é que se diz, maduros ou mature, não são tão fáceis de encontrar porque efetivamente existem mais pessoas capazes para a mesma posição, não é? E em Angola havia, como o crescimento é tão grande, a necessidade de pessoas boas é superior ao supply, não é? De pessoas boas e existentes. Portanto, havia sempre muitas oportunidades. E eu, felizmente, tive uma oportunidade para a qual não estava preparado, e essa é a realidade, não é? Porque eu com 27 ou 28 anos fui convidado para ser diretor de marketing de uma empresa que fatura milhões de dólares, não é? E, portanto, ou que faturava milhões de dólares, mas que deve também ser semelhante, mas não estava preparado, nunca tinha liderado equipas de 3 dezenas, 4 dezenas de pessoas, com pressão tão grande para atingir números de resultados, portanto não estava preparado. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, apesar de haver muitas oportunidades, e é fácil, relativamente fácil, era fácil agarrar essas oportunidades, é muito difícil mantê-las. Portanto, aqueles que são efetivamente bons e que conseguem provar que são bons, conseguem mantê-las. E eu, felizmente, acho que eu consegui manter-me lá e fazer um bom trabalho para a equipa, para a empresa. Portanto, esse é um aspecto muito importante, não é? Não basta pensar que existem boas oportunidades, é depois importante conseguir provar que as pessoas têm valor. E a terceira coisa é que eu acho que num ambiente onde existe tanta ambição, tantos jovens, tantos expats também na realidade, não só de portugueses que iam para lá, mas também de próprios angolanos que tinham estudado fora e que tinham voltado, existe um engagement muito, muito superior entre pessoas. E, portanto, eu fiz lá amizades inacreditáveis que tenho hoje, que ainda continuam uns em Angola, outros que voltaram e que até estão noutros países. Obviamente também conheci lá em mulher e comecei a fazer família lá e, portanto, foi um início muito marcante da minha vida pessoal e um marco muito importante da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Desculpa. Sim, uma coisa que tu disseste que eu acho que realmente é de realçar é especialmente nesta fase da carreira, é a pessoa colocar-se em situações onde está a ser amplamente desafiada e onde provavelmente estamos a fazer coisas que não estamos preparados, porque é daí que vem a evolução e o crescimento e acho que todo o trajeto que tu fizeste em consultoria é típico esse tipo de sentimento e teres abraçado esta experiência também assim demonstra, portanto acho que acaba por ser aqui uma grande recomendação que para mim faz todo o sentido. E
Mas e depois então, tu tiveste aqui nesta experiência e depois porquê é que saíste? Ou seja, foi uma decisão pessoal porque vocês decidiram que não queriam continuar a viver em Angola? Foi como é que foi esta tua saída de Angola? Olha, foi uma mistura a nível pessoal e a nível profissional. A nível pessoal, porque nós íamos ter a nossa primeira filha e achávamos que que começar uma família em Angola não era a melhor opção. Portanto, queríamos mudar de ambiente. E, portanto, essa foi uma componente importante para nós termos saído lá. A segunda foi a nível profissional, não sei se até com mais peso ou não, mas sem dúvida, pelo menos com o mesmo nível de peso, foi que, sabes que numa situação em que as pessoas ficam durante bastante tempo ligadas a uma determinada região do mundo, depois passa a ser muito difícil sair lá para outros sítios, no caso de querer sair, não é? E no meu caso não tinha ambição de viver para toda a minha vida em Angola, ou seja que for em país, não é? Sabes que o meu objetivo sempre foi saltar um pouco daqui para ali a cada X anos. E, portanto, eu não queria ficar lá para sempre e achava que estava na altura, profissionalmente, de ter de mudar, porque senão ia ser cada vez mais difícil, em termos de currículo, em termos profissionais, de sair de África. E, portanto, tomamos a decisão rapidamente de sair. E, na altura, sinceramente, foi um switch off, switch on. Portanto, despedi-me e saí, simplesmente, e voltámos para Portugal. Sim. E foi também aqui, nesta altura, por volta daqui de 2016, não sei precisar ao certo, que é quando o Tiago vem ter comigo e me diz que o que é que eu acho de investirmos, criarmos uma empresa na área imobiliária em Portugal e de fazermos aqui um processo de remodelação de casas e depois monetizá-las no Airbnb. E acho que foi por volta desta altura, por volta dali de 2016, e começámos assim a nossa primeira empresa, que foi realmente uma experiência fantástica. E, bem, mas já agora já voltamos aqui à parte imobiliária, porque eu quero mesmo falar mais em profundidade disto. Mas depois, passado aqui, tiveste uns 6 meses em Portugal, talvez, e depois então voltas de novo à consultoria e então aqui para uma posição já começaste a estar em posições bastante séniores e mudaste para o Dubai e tiveste aqui 4 anos em consultoria, onde chegaste, onde agora quando deixaste, estavas a trabalhar como principal. Como é que foi, não é? Como é que foi voltar da vida de operador para a vida de consultor e como é que foi estar a trabalhar em consultoria já numa posição bastante mais sénior? Foi muito difícil. Essa é a realidade. Mas também eu acho que quando as coisas são fáceis, as pessoas não aprendem e não evoluem, não é? Mas foi bastante difícil. Eu estive em Portugal, depois já vamos voltar a isso, mas não estive parado, mas estive a trabalhar, mas com coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era a minha experiência de consultor, mas tive ainda uns 10 meses talvez, e depois voltei para o Dubai em 2016 para consultoria, mas nem sequer vim para o Dubai, fui diretamente para a Indonésia, nem sequer passei por cá, estive lá não sei quantos meses, talvez até o final do ano, a trabalhar. Foi bastante difícil porque porque o trabalho de consultoria estratégica em si é difícil, claro que tem os seus picos, e eu tive azar ou sorte que esse primeiro projeto que eu tive foi um projeto muito difícil, talvez o mais difícil em toda a minha vida, em termos de consultoria, em termos de working hours, foi muito challenging. Muitas diretas, muitos fins de semana seguidos, portanto foi difícil, porque era um cliente novo, era muito complicado o mercado lá, telecomunicações na Indonésia é uma selva, portanto tem muita pressão, o cliente precisava muito de ajuda em várias áreas, e portanto havia ali muitas componentes,
que fizeram com que o projeto fosse bastante difícil, mas que fosse extraordinário ao mesmo tempo, porque permitiu-me a mim, em 5 meses, a ser promovido. E a partir daí fiz o stamp de, ok, este gajo até tem valor e vamos apostar nele. E, portanto, e depois as coisas começaram a correr bastante bem a partir daí, outra vez. E que países em que então estiveste a trabalhar? Foi na Indonésia, Arábia Saudita e ainda estiveste por mais alguns países? Epá, eu desde que voltei para o Médio Oriente, tive entre Singapura e Indonésia, em termos de Ásia, depois tive Kuwait, Oman, claro, baseado no Dubai, mas Kuwait, Oman, Arábia Saudita, como é óbvio também. Portanto, realmente tiveste aqui novamente uma experiência internacional muito, muito rica. E como é que vai mudando a vida de consultor à medida que vais de associado para manager, para depois agora, antes de sair, estiveste um bom tempo como principal, quais é que são as principais mudanças que foste tendo? Olha, eu, como costumo dizer e como costumava dizer aos meus colegas em consultoria, eu acho que a posição mais difícil e a mais importante em consultoria é a posição de manager. Podes-te chamar junior manager, manager 2 ou senior manager, mas na realidade a responsabilidade é quase a mesma e a importância do papel também é quase o mesmo. E acho que é o papel mais importante porque é a cabeça do projeto, é aquele que faz a máquina andar, é aquele que interage mais com o cliente, é aquele que tem de pensar o what's next, qual é que é a análise que tem que ser feita, como é que podemos explicar isto da melhor forma ao cliente e, portanto, é realmente uma posição muito importante. Eu tive essa posição durante alguns anos. Tiago, desculpa interromper, mas e estás ensanduichado entre o sócio, a equipa e o cliente, não é? Portanto, realmente está mesmo ali no meio de tudo. Sem dúvida. Portanto, tens que gerir diferentes personalidades com diferentes objetivos, não é? Tens de gerir uma equipa de alguns completamente júniores, outros um pouco menos, mas que têm, se calhar, algum lack of skills e que tens que pô-los a fazer as coisas que ao mesmo tempo que eles podem entregar mais rapidamente, que têm um pouco de componente de aprendizagem, porque na realidade depois também tens que os desenvolver, mas tem ali uma pressão de tempo, portanto também não podes passar o tempo todo a explicar coisas. Depois tens que gerir partners que obviamente querem entregar as coisas on time, que é para não gerar demasiado custo para o projeto e querem gerar uma continuidade do projeto, que é para poderem fazer mais revenue. E depois tens o cliente que quer resultados e quer ver coisas novas e diferentes e não quer mais do mesmo. Business as usual não serve para ele, senão não paga ali 3.000 ou 5.000 dólares por dia por pessoa, porque é isso que eles pagam, não é? Portanto, consultoria estratégica é assim cara. E, portanto, tem que gerir várias personalidades com vários objetivos diferentes. Por isso é que eu digo que é a posição mais importante. O role de principal é um role também muito importante que muitas vezes veste ali a t-shirt de partner e isso aconteceu-me durante algum tempo nos meses, no fim, quando eu estava na Oliver Wyman, em que não tinha um partner já alocado ao projeto, em que eu fazia o role de principal e depois até tinha um role de principal / um pouco partner, pelo menos é isso que eu gosto de pensar na minha cabeça, e que tinha managers na equipa e, portanto, tinha que gerir o relacionamento com o cliente, pensar um pouco também o futuro do projeto e dos deliverables, gerir managers que gerem equipas e depois gerir partner que também quer ser updated com o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Não é? Mas é muito interessante o role principal, porque tem uma componente comercial que eu adoro, de continuidade do relacionamento, de vender mais, de vender coisas novas. Eu gosto muito dessa componente também. E o que é muito interessante na carreira de consultor é que realmente tu estás a trabalhar numa indústria de problem solving, como se diz em português, em resolução de problemas, mas pronto, estás numa indústria de problem solving e isto significa que realmente diariamente estás a ser constantemente desafiado
a aprender novas coisas, a arranjar novas coisas, a inovar. E acho que especialmente quando chegas a esta área, a este nível de manager e depois de principal, é quando acabas por ter que estar muito desafiado a fazer problem solving, porque se calhar numa parte mais júnior acabas por executar na direção que te dão, e aqui és tu que já estás a decidir em larga escala a direção dos projetos e que solução é que vão dar ao problema que o cliente vos apresentou. Portanto, tu realmente estás aqui numa altura-chave onde continuas em consultoria e passado de uns meses vai-te aparecer, não tenho dúvidas eu, da oportunidade de sócio, mas aparece aqui uma oportunidade de liderar toda a área de marketing, toda a área de digital de uma empresa, e foste convidado para ir trabalhar como Chief Marketing Officer, que é uma experiência inacreditável. Portanto, como é que foi esta transição? Como é que está a ser essa experiência? Foi talvez uma das decisões mais difíceis em toda a minha vida. Não é assim tão longa, mas foi uma decisão bastante difícil. Por um lado, pelo que tu disseste, né, porque eu acho que tinha todas as condições para, não sei quando, mas um dia, em breve, conseguir dar o salto para sócio na Oliver Wyman. Mas também porque fazer esta mudança implicava estar um bocado de mais tempo na Arábia Saudita, né? E como tu sabes, eu tenho a minha família e melhores amigos no Dubai, e portanto não foi uma decisão muito fácil, mas a nível profissional havia ali uma ou duas coisas que eu queria muito fazer, e eu em toda a minha carreira, em toda a minha vida, tomei normalmente as decisões profissionais por causa de duas coisas. Uma, por causa de pessoas que eu quero seguir, e eu vou seguir estas pessoas se eu acreditar nelas, e a outra por causa de um projeto ou de uma coisa em específico que eu queria fazer, não por causa da marca A da empresa ou do brand B. E havia efetivamente um projeto muito grande, uma transformação digital muito grande desta empresa na qual eu estou, que eu queria fazer, e sabia que se eu viesse e aceitasse este rolo, ia ter a oportunidade de liderar esse projeto, né? Porque nós estamos em processo de complete digital transformation, estamos a substituir todos os sistemas da empresa, todos os processos, toda a forma de trabalhar, todos os produtos em termos de consumer e de B2B, mas pronto, eu lidero a parte de consumer, e isso era uma coisa que eu queria muito fazer, porque é quase como construir uma empresa do zero, e é como eu digo a toda a gente, é o once in a lifetime opportunity, não é? Se calhar vou poder voltar à consultoria se eu quiser um dia, e se calhar até ser partner, mas ter esta oportunidade para fazer isto era muito pouco provável que eu a viesse a ter, e portanto queria muito fazer isto, e por isso é que eu aqui estou, principalmente por causa disso. Muito bem. E como é que está a ser a experiência de... Pronto, agora és o responsável máximo na área de marketing. Tens agora, para além da direção de estratégica, tens a teu cargo todas as responsabilidades de criação de uma organização funcional, de liderança, de gestão de pessoas. E portanto, como é que está a ser esta experiência? Está a ser fabulosa a nível profissional, está muito interessante, não é? Esta é uma empresa muito grande, é uma empresa que fatura 2 bilhões de dólares por ano, apesar de não ser market leader no país, mas é uma empresa bastante grande, com 1.400, 1.500 pessoas. Eu tenho no meu departamento 200 e muitas pessoas, mais uns 400 em outsourcing, né? Porque eu também tenho call center comigo. Portanto, é uma realidade muito diferente, mais uma vez, um novo challenge, completamente out of the comfort zone.
mas é fabuloso, porque não só tem esse aspecto que eu estava a dizer de completa digital transformation que nós estamos a passar e que no caso de consumer que eu estou a liderar, juntamente com a minha equipa, mas também tem toda a parte da operação, não é? Que nós no final do dia temos que entregar um budget, temos que fazer a empresa crescer em tempos extremamente difíceis, como foi o ano passado, foi muito, muito difícil e a recuperação ainda não está a 100%. E, portanto, é muito interessante. E era uma empresa também que eu já conhecia, né? Porque eu, na prática, estive aqui durante alguns anos como consultor e como strategic advisor. Mas é uma empresa que eu já conhecia, que tinha muita necessidade de organização e de profissionalização na parte do marketing. E eu acho que nós estamos a conseguir construir isso, não só em termos de marketing, mas também em termos digitais, em que estamos a mudar todos os canais digitais, desde a app, desde o website, desde o e-commerce, também na parte de customer care. Portanto, está a ser muito, muito interessante. Tiago, e uma coisa que eu acho que é muito especial é que tu trazes um lado muito humano à palavra gestão. E eu lembro-me que não, há uns tempos atrás tinhas tido uma experiência que até tinha sido marcante num call center, portanto, conta-nos lá um pouco esta experiência e porque eu acho que foi uma experiência muito engraçada. É verdade, tens razão. Isso até foi uma coisa que eu partilhei contigo, com outros amigos, mas quer dizer, nós aqui na Zain, que é a empresa para a qual eu trabalho, nós temos dois grandes, na prática três edifícios, não é? Três offices de trabalho. Portanto, o HQ, que é onde eu estou a maior parte do meu tempo, depois temos a parte que se chama o NOC, que é o Centro de Operações de Tecnologia, e depois temos o edifício do call center, que também faz parte da minha equipa, mas que é noutra zona. E eu comecei a ir lá porque não fazia muito sentido eu nunca estar perto, principalmente, obviamente, depois das pessoas voltarem para o trabalho, depois do work from home, não é? Depois de voltarem para o office. Não me fazia muito sentido estar só com a equipa que está no HQ e nunca estar com a equipa que está no edifício do call center, e comecei a ir para lá uma vez por semana, pelo menos, para tentar estar com eles no weekly meeting que se faz e outro tipo de atividades. E foi muito interessante na primeira ou na segunda vez que fui lá, várias pessoas, desde nível bastante sénior, de diretor, até o mais júnior que trabalha no call center, terem vindo ter comigo, a agradecer eu ter ido lá, porque nunca ninguém ia lá, do top management da empresa, e passar tempo com eles e ouvi-los, quais é que são os problemas ou as ideias que eles têm para as coisas melhorarem. E a partir daí tive a certeza que a ideia de ir lá uma vez por semana era a ideia acertada, porque efetivamente as pessoas precisam de estar próximas delas. Eu acho que é um dos problemas do work from home, mas as pessoas precisam de proximidade e precisam de quem as ouça. E há muitas ideias boas que vêm de pessoas que, se calhar, nós nunca ouvimos falar delas, né? Porque são demasiado júniores. E, portanto, é muito importante manter a porta aberta. Sim, é muito inspirador, porque as organizações são pessoas e teres trazido esse lado humano, e especialmente numa cultura como a Arábia Saudita, não sei se será assim tão comum haver uma pessoa, um líder C-level, ter esta proximidade com a malta de base. Portanto, eu achei muito inspirador e muitos parabéns. Mas eu queria te fazer agora uma pergunta, e aqui também a pensar na malta mais jovem, porque realmente há muitas pessoas que começam numa carreira de consultoria. Mas chegar a Chief Marketing Officer é muito, muito raro. Portanto, o que é que foi o teu segredo? O que é que achas o que é que seria a recomendação que tu darias pronto, a um jovem que te pedisse uma recomendação? Porque realmente é espantoso aqui o teu trajeto, e o que é que tu achas que foi chave neste caminho? Gostava que essa
que a resposta a essa pergunta fosse muito simples, mas acho que não é. Mas acho que a resposta ideal é o resultado de um conjunto de diferentes fatores. Deixa-me tentar estruturá-los como um bom consultor. Sem dúvida nenhuma, hard worker. Não conheço ninguém que não seja esforçado e que não seja dedicado e que não dê tudo o que tenha tido sucesso, a não ser que o herdasse. Mesmo assim, para o manter, não acho que seja fácil sem ser um hard worker. Tem que se trabalhar muito. Não estou a dizer que seja só em número de horas, tem que ser obviamente em qualidade, mas é preciso muita dedicação, muitas horas, muito esforço, sem dúvida nenhuma. Sem isso, eu acho que esse é o que eu costumo dizer, um hygiene factor. Sem isso, não há resultados. Número 2, é preciso um pouco de sorte também, porque na realidade existem em 1.500 trabalhadores, existe um CMO. Se já existir um CMO e se ele estiver a fazer um bom trabalho, provavelmente não vai ser substituído. E, portanto, é preciso também haver essa oportunidade, essa sorte de estar no lugar certo, à hora certa, para estar disposto a ser presenteado com essa oportunidade. É um fator também importante. Portanto, ter um pouco de sorte também é importante. Depois, acho que o tipo de como é que se diz, de professional route que as pessoas escolhem também é muito importante, não é? Porque as pessoas podem tomar uma decisão de não, eu quero ficar na minha zona de conforto, quero trabalhar sempre aqui na minha cidade e olha, se acontecer alguma coisa boa, acontece. É muito mais difícil do que uma outra pessoa que esteja disponível de mudar de indústria, mudar de país, e de atacar a oportunidade agressivamente e de dar tudo o que for possível, seja onde for, seja para que empresa for. São duas mentalidades totalmente diferentes. A pessoa que está na zona de conforto provavelmente nunca vai sair lá. A outra pessoa que está disposta a fazer whatever it takes para dar o salto, é muito mais provável que a sorte venha a ter com ela. Portanto, essas três componentes acho que são muito importantes. A outra componente e a última, eu acho que é conseguir ter uma envolvência, porque eu acho que é muito importante, ter uma envolvência não só familiar, e acho que principalmente em termos dos familiares mais próximos, seja dos pais, seja de quem tem mulher e filhos, que deem o conforto e como é que se diz, o à vontade de sim, ataca as oportunidades e ser ambicioso e cresce para poderes atingir o teu maior potencial, essa envolvente, e dos próprios amigos que te motivam e que te picam para ser melhor, eu acho que também é muito importante, não é? Pela pessoa que não tem esse incentivo das pessoas importantes que o rodeiam, também não tem aquela componente de sorte. Sim, nada seria possível sem uma família que também apoia, não é? E acho que isso é chave, uma vida equilibrada. E se calhar há mais um ponto que tu mencionaste, não agora, mas mencionaste um pouco antes na conversa, que é encontrar as pessoas que tu queres seguir, não é? Porque tu mencionaste isso a dada altura, que tu também seguias pessoas que admiravas e portanto, eu acho que a lição daí é encontrar os teus mentores, ver quem é que são as pessoas que te podem ajudar a crescer, que te vão ajudar a desafiar e seguir estas pessoas e acho que no teu caso isso aconteceu várias vezes, no meu caso também aconteceu várias vezes e quando se cria esta relação de confiança com uma pessoa que nos inspira e que é uma pessoa boa, acaba por ser uma forma muito rápida também para crescer, porque depois vamos ser expostos a oportunidades que de outra via não teríamos, pelo menos tão cedo. Sem dúvida. Sim, e pronto, então fantástico. E então agora,
Se calhar colocando aqui o nosso chapéu agora um pouco mais de investidor, tu, para além desta pessoa que fez todo este trajeto de consultoria e agora como Chief Marketing Officer, tu também tens um investidor dentro de ti, porque eu conheço, para além da área imobiliária, também investes o teu portfólio pessoal, mas já lá vamos chegar. Mas aquilo que eu queria aproveitar é tu, tendo em conta a tua experiência como uma pessoa que trabalha muito na área de telecomunicações, nesta área digital, eu queria te perguntar como é que tu vês o futuro da área de telco e o que é que tu achas de quais é que são as grandes tendências e se é uma área que tu como investidor te atrai ou não. O futurismo é muito difícil, mas de qualquer forma é um pouco do meu trabalho, tentar pensar o que é o amanhã, porque é efetivamente isso que vai fazer a diferença. Olha, o que é que eu acho um pouco a nível global em termos de telecomunicações? Eu acho que as empresas de telecomunicações vão chegar a um dia qualquer, não sei exatamente quando, mas vão ter que tomar algumas decisões muito importantes. Uma é qual é que é o papel que eles querem ter, querem ser apenas um provedor de conectividade, não é? E agora, obviamente, se calhar aquilo que está na cabeça de todas as pessoas é o 5G, o 5G, o 5G. Não é? Quem é que vai ser a empresa em cada mercado que vai poder dar a melhor experiência de 5G aos seus consumidores? E aquele que efetivamente conseguir vai ser aquele que vai crescer mais à partida. De qualquer forma, eu acho que isso é muito transacional, não é? Ser apenas aquela empresa que dá acesso à internet extremamente rápida é muito redutor. Portanto, eu acho que outra decisão importante para as aplicações vai ser, ok, what else? O que é que nós podemos fazer mais sem ser dar uma ótima conectividade? Porque isso é uma coisa transacional. Hoje em dia, se todas as empresas investirem o mesmo dinheiro na mesma tecnologia, todas vão ter o mesmo nível de serviço, não é? Portanto, não há nenhuma diferenciação. Portanto, what else? E acho que há algumas coisas que são, para mim, muito claras que vão ter que acontecer. Uma é um pouco leverage, obviamente, em tecnologia, e neste caso, por exemplo, em 5G, quais é que são os novos use cases que cada empresa vai conseguir, cada empresa de telecomunicações vai conseguir fornecer aos seus clientes. E há muitas coisas que vão existir em breve, que vão ser completamente transformacionais, não é? Se calhar nós, hoje em dia, conseguimos gerir o ar-condicionado através de uma app, mas agora imaginem isso a nível de uma cidade inteira, não é? Imaginem um município, sei lá, o nosso novo amigo Mr. Coin, Carlos Moedas, conseguir gerir todo os sinais de trânsito através de forma digital, porque tem uma conectividade através de 5G, ou empresas de transporte conseguirem gerir e monitorizar todo o seu fleet de caminhões em real time, porque têm conectividade em real time. E quem diz isto são apenas dois exemplos. Imagina todas as fábricas que conseguem medir ao segundo, ao milésimo de segundo, se existe desperdício na linha de montagem ou não, porque são todas conectivizadas a um centro de operações por causa, por exemplo, do 5G. E so on and so forth, quer dizer, o 5G vai permitir um conjunto de novos use cases que são impensáveis até hoje, porque são muito caros por causa de fibra ou são completamente impossíveis porque o 3G ou 2G ou 4G não o permitem. E pronto, e há muitas outras áreas onde vai ser transformacional, energia, saúde. Portanto, vai ser espetacular. E as empresas de aplicações têm que conseguir agarrar essa oportunidade, seja através de parcerias com empresas de software, seja através de parcerias com empresas de hardware, porque as empresas de aplicações têm uma coisa única, que é o relacionamento com esses clientes, porque já têm o relacionamento da parte de conectividade, não é? Portanto, essa componente vai ser muito importante. As empresas conseguirem trabalhar esses use cases vão conseguir ser sustentáveis. Outra componente mais, isto é mais, se calhar, a parte mais de government, mais B2B. A parte mais consumer, eu acho que o futuro passa por conteúdo, não é? Hoje em dia as pessoas
Ninguém usa internet. Todos usam o Instagram, todos usam o Snapchat, todos usam o WhatsApp, mas ninguém usa a internet. Portanto, a empresa de telecomunicações que dá a internet não é o fator de decisão para quem quer escolher o conteúdo A, B ou C. O conteúdo é o fator de decisão. Portanto, as empresas de telecomunicações vão ter que se juntar a quem faz o conteúdo essencial, seja esse conteúdo uma rede social, seja o conteúdo um Netflix, um Spotify, o que quer que seja, um cloud gaming provider, seja o que for, vai ter que se juntar ou vai ter que gerar esse conteúdo para gerar o interesse das pessoas. Portanto, esta decisão acho que é muito importante. Não é? A empresa que vai deixar ou aposta apenas em conectividade, e então é muito transacional, mas que também tem o seu potencial, obviamente, e que se calhar tu aí até sabes mais do que eu por causa da parte de investment, não é? Mas a empresa que quer efetivamente ser diferente em termos de consumer, em termos de government, em termos de B2B, vai ter que trabalhar em use cases e em conteúdo. Mas achas que já se começou a encontrar a fórmula ou ainda estamos aqui numa fase bastante exploratória? Porque realmente temos visto diferentes operadores tomarem diferentes decisões e acho que se calhar o mais icónico talvez seja a AT&T nos Estados Unidos, que compraram a Warner por 85 bilhões, portanto isso acaba por ser talvez o exemplo mais óbvio de uma empresa de telecomunicações que fez uma mudança bastante grande na estratégia de conteúdo, mas já ainda estamos numa fase muito exploratória ou já começa a existir um game plan, um game book que as empresas começam a adotar? Eu acho que ainda estamos muito longe. Porquê que eu acho que estamos muito longe? Porque eu acho que as empresas de telecomunicações são empresas tradicionalmente muito lentas, não é? São muito grandes, são normalmente bastante burocráticas, pouco digitais, pouco próximas das pessoas, não é? Quer dizer, nós gostamos muito de dizer que as empresas de telecomunicações têm contacto direto com o cliente, porque efetivamente usas um telefone e usas o meu serviço de telecomunicações, mas sabemos muito pouco sobre ti, muito menos do que sabe um Facebook, do que sabe um Google. Não é? Essas são as entidades que estão próximas do cliente e que sabem muito sobre ti. Portanto, eu acho que as empresas de telecomunicações estão muito longe disso. Esse caso da AT&T comprou a Warner Bros., se calhar eles estão arrependidos do que fizeram. Não que a decisão tenha sido errada, mas que eu acho que se calhar eles não sabem agora o que fazer com isso. Não é? E acho que se calhar uma prova é eles fizeram esse deal que é se calhar há 3 anos e ainda não vi nada que tenha resultado disso. De qualquer forma, eu acho que há já algumas empresas de telecomunicações que estão a tomar passos importantes neste nível de parceria. Não é? Há muitas entidades já, há muitas empresas, big telcos, que começaram a pensar já em criar, por exemplo, um digital arm, que são, que eles gostam de chamar o Netflix ou o Uber da telecomunicações, muito mais ágeis, muito mais próximos do que é que os consumidores pretendem em telecomunicações e já com bastantes parcerias com provedores de conteúdo. Sim. Mas ainda falta muito tempo. Aquilo que me parece mais evidente é que alguns dos operadores mais avançados, como os asiáticos, como a Singtel e não sei o que mais, aquilo que eles têm realmente evoluído muito é ter todo um ecossistema. Eles têm toda a estratégia digital, têm uma estratégia de gaming, vai muito para além de ser apenas o operador de telecomunicações, porque o operador de telecomunicações, o que é muito interessante no setor das telecomunicações é que isto é um setor-chave para qualquer economia, para qualquer país, porque não há nenhum país que sobreviva sem um operador de telecomunicações, é a chave. Neste momento, ter internet está ao nível de ter eletricidade, porque é um bem essencial.
E o que tem vindo a acontecer, e acho que esse é o grande desafio que a indústria tem tido, é que tem vindo a evoluir um pouco quase para este utility-like, não é? Em que os preços têm vindo a ser como é que se diz? Compressionados, pressured, e os preços têm descido, e então o crescimento que existia se calhar há 10 anos atrás, agora é um crescimento que está muito está desafiado, é um crescimento bem mais difícil. Agora, em termos de relevância, ninguém pode negar que que os operadores de telecomunicações são super essenciais num país. E o que é muito interessante, e aquilo que eu tenho visto, e já agora gostava de saber a tua opinião, é que realmente tem-se visto que, e depois em termos de mercados, que os mercados têm vindo a penalizar muito os operadores de telecomunicações nos últimos anos. E o que é muito interessante de ver é que a parte de infraestrutura tem sido muito valorizada pelos investidores, ou seja, há aqui um paralelo que até pode ser considerado como um pouco uma ineficiência de mercado, que é um operador de telecomunicações tem vindo a descer muito, não é, os preços das ações e não sei o que mais, mas depois quando eles pegam e tiram, por exemplo, as torres, quando tiram, por exemplo, os data centers, eu não sei o quê, isso é avaliado super caro. E então realmente estamos aqui numa altura interessante e existe um pouco esta dicotomia entre o valor da infraestrutura e o desvalorizar o operador de telecomunicações enquanto service provider, porque acho que é a grande questão que está por detrás. Portanto, tu do teu lado, como é que tu vês esta... Sem dúvida, mas eu acho que isso passa também pela dificuldade que os operadores têm de conseguir monetizar o heavy investment que se põe na rede, não é? Portanto, o que tu estás a dizer, as torres, que na prática é a rede, a infraestrutura da rede de telecomunicações, é algo que nunca vai acabar, não é? Porque é preciso, seja ela debaixo da terra com fibra, seja ela por cima da terra com base stations ou antenas. Portanto, isso nunca vai acabar. Portanto, essa parte, quando é carved out, vai obviamente ser valorizada porque é essencial, é estrutural. Agora, a capacidade do operador de conseguir monetizar esses investimentos todos que são feitos, que são cada vez maiores a cada tecnologia que é lançada, é cada vez mais difícil. Porquê? Porque a necessidade de consumo aumenta exponencialmente, muito mais rápido do que a velocidade de aumento dos preços. Portanto, na prática, a margem de um operador de telecomunicações tem tendência para reduzir, a não ser que seja muito mais eficiente. Não é? Portanto, aí está o grande challenge de um operador de telecomunicações, não é? Porque, por exemplo, em 5G, isso é factual já, porque, por exemplo, eu lancei 5G, só por curiosidade, lancei 5G aqui na Arábia Saudita há 2 anos atrás, em Portugal ainda estamos a fazer o leilão, mas pronto. Portanto, eu posso dizer que é factual, o consumo em 5G é quase 3 vezes de internet, é quase 3 vezes superior ao consumo em 4G para o mesmo consumidor. Né? E o preço não é 3 vezes superior. Portanto, qual é que é a capacidade de um operador de telecomunicações de conseguir monetizar isso em termos comerciais? Porque o custo da torre, o custo da rede, vai sempre existir e consegue ser monetizado. Não é? Portanto, quando tu consegues fazer a separação, quem é dono da rede vai sempre cobrar o valor certo, porque na prática é custo mais margem. Agora, conseguir vender, passar esse custo mais margem para o consumidor é muito difícil, porque a necessidade de consumo é muito superior à capacidade de aumento de preços. Sim, fica aqui este ponto que realmente é muito interessante, como é que os operadores vão reinventar e parece-me que muito do trabalho que tu estás a fazer para mim faz-me todo o sentido, que é esta evolução digital, a criação de parcerias, trazer conteúdo e criar realmente não é, criar um ecossistema único que faça aos clientes quererem estar especificamente na tua rede. Sem dúvida. Se calhar então agora, avançando aqui para uma parte que eu tenho especial orgulho em falar, é que realmente foi com o Tiago que eu criei a minha primeira empresa,
porque em volta de 2016, 2017, o Tiago estava a sair de Angola e veio-me desafiar sobre o que é que eu achava em investir no mercado imobiliário, em Portugal especificamente, que era uma coisa que eu já há muito tempo andava, não é, a tentar e tal, mas estando eu a trabalhar também fora de Portugal, não era muito fácil conseguir executar. E então decidimos criar uma empresa, criámos a famosa Travel Loft, que veio com o intuito de, pronto, de investir no mercado imobiliário, pegar em ativos que nós achávamos que tinham potencial, remodelar e depois colocar a render no Airbnb, quando houvesse uma boa oportunidade para vender, aproveitar essa oportunidade. Mas então, Tiago, eu gostava era que tu contasses como é que foi esta experiência para ti e como é que foi criar aqui não é, esta investment house que nós criámos em 2016 e que se calhar para fazer um spoiler alert, que depois viemos a vender não há muito tempo atrás, já em 2021 e portanto sem dar mais detalhes, foi assim uma venda bastante, pronto, foi uma execução muito boa e acabou por ser uma venda que fez todo o sentido, mas se calhar começando do início, como é que foi pronto, esta experiência? Sem dúvida, olha, acho que foi um pouco de sorte, é como eu estava a dizer há pouco. É preciso ter sorte para criar a oportunidade certa, no momento certo, com as pessoas certas. Portanto, todas as estrelas alinharam naquela altura para as coisas correrem bem. Eu saí de Angola, foi em 2015. Na altura, decidi, portanto, despedi-me completamente. Comecei a trabalhar para um family office, portanto, tinha algum tempo, porque na prática estava entre Londres, Paris e Portugal, e ia rotando tipo uma semana em cada lado, portanto, tinha algum tempo em Portugal, digamos assim, e queria muito começar a investir em imobiliário, porque era uma coisa que eu sempre gostei, apesar de nunca o ter feito antes, achava muito interessante, porque é um ativo que eu não percebia muito bem porquê, que aumentava sempre de preço e não via mais nenhum ativo aumentar de preço, quer dizer, um carro desvaloriza, qualquer coisa desvaloriza e achava imensa piada, se um ativo valoriza, então se eu comprar hoje, vendo amanhã, vou ganhar dinheiro. Portanto, sempre quis muito aprender mais e começar a investir nessa área, tinha algum capital disponível para isso, e na altura tive a sorte de estar em Portugal a ter algum tempo e de ter a ti e ao Rui com a mesma vontade e com menos disponibilidade do que eu, porque vocês estavam fora, não é? No Dubai ou Londres, ou Rui talvez. E por isso os astros alinharam-se e nós tomámos a decisão de nos juntar, porque na prática o imobiliário faz todo o sentido quando há escala, não é? Em pequena escala é difícil crescer rápido e, portanto, eu fazê-lo sozinho, obviamente, ia ter muito menos retorno do que fazermos os três em conjunto. E foi isso que aconteceu para tomarmos a decisão. Agora, o processo foi muito interessante, porque nenhum de nós os três tinha experiência. Eu estava um pouco sozinho em Portugal a tentar ver como é que íamos começar. E, portanto, foi tudo uma aprendizagem. E aquilo que eu estava a dizer no início, as pessoas que fazem tudo igual no dia a dia não conseguem dar o salto. Agora, eu sabia absolutamente nada disso, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos aprender. Fui lançado aos leões e pronto, e correu bem. É preciso ter alguma cautela também, mas foi isso. O que fez todo o sentido foi nós realmente, obviamente, tínhamos uma relação de entendimento muito forte e então éramos três pessoas e decidimos, fazia todo o sentido fazer isto em conjunto porque existem muitas sinergias, não é? Porque não é? Depois podemos otimizar toda a parte de remodelação, toda a parte de manutenção, toda a parte de exploração,
toda a parte legal, de contabilidade e não sei o quê, isso é tudo custos que eram divididos e então, para além de existir um entendimento forte entre os três, uma vontade entre os três, também fazia todo o sentido do ponto de vista de negócio termos mais escala e acabou por ser um processo muito, muito interessante. Eu lembro perfeitamente que nós, quer dizer, acabámos por fazer um pouco de tudo, porque nós começámos por definir os nossos critérios de investimento, o tipo de casa que queríamos, o tipo de localização que queríamos e metemos algumas regras de como tomar decisões, depois tínhamos encontros onde discutíamos e não sei o que mais. E acima de tudo começou muito e foi muito alavancado por causa também deste teu período que tiveste ali uns 5, 6 meses a trabalhar em Portugal no Family Office, que deu também essa possibilidade também de criar contactos na área imobiliária com alguns agentes e ir explorando oportunidades. Mas como é que foi o processo como é que foi este processo de, de decidir e de compra, porque eu acho que o que deve ser interessante para muitas pessoas é as pessoas pensarem, mas ok, mas o que é que vocês faziam, não é? Como é que criavam um valor, ou seja, compravam para vender amanhã, e nós muito cedo não era essa a nossa proposta de valor, nós tínhamos algo bem diferente. Queres explicar um pouco qual é que era portanto, o nosso playbook? Claro, claro. Olha, acima de tudo, tive a oportunidade de conhecer, portanto, a partir do momento em que, antes até de nós os três termos de tomar essa decisão, mas eu, como estava a dizer, já queria fazer isso, nem que fosse sozinho, portanto, já tinha começado a fazer contactos com algumas imobiliárias. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas em algumas imobiliárias com muita experiência e boas. E fui ouvindo muito, aprendendo muito, comecei a ler muito, comecei a perceber através do Airbnb, através de Booking, qual é que era o tipo de casas que funcionava mais, que estavam sempre cheias, como é que, em termos até de rentabilidade, o que é que faz mais sentido, é um T1, um T2, um T3, não sei, um T0, quais é que são as localizações mais importantes. Portanto, tentei também educar-me bastante para perceber o que é que funcionava mais para aquilo que nós queríamos, porque nós queríamos era efetivamente fazer o short renting, não é? E portanto, a partir daí, onde nós conseguíamos já definir o tipo de investimento que queríamos fazer, comecei massivamente a fazer visitas nas zonas e no tipo de imóveis que nós queríamos, ou que tínhamos em vista a poder eventualmente comprar, e comecei a fazer imensas visitas, até encontrar aquilo que para mim é essencial no imobiliário, principalmente no short renting imobiliário, que é a localização, muito importante, mas no short renting, eventualmente até mais importante que a localização, é o uniqueness. Cada casa que tenha algo único tem sempre uma vantagem, não só na altura de alugar, mas também na altura de desinvestir quando nós o quisermos fazer. Porque quem compra uma casa para viver, a localização é importante, mas se calhar não é tão importante ter um terraço fabuloso com uma vista inacreditável, ou ter algo único, talvez um jardim interior. Ter algo único para alguém que vai experienciar a cidade pode não ser tão importante. E, portanto, essa característica de uniqueness nas casas, que pode ser a localização para algum tipo de turistas, por exemplo, era algo muito importante. E nós conseguimos fazer algumas compras de casas que têm essa componente de uniqueness e que nos trouxeram rentabilidades brutais, né? Nós comprámos casas no centro de Lisboa e que Eu resultaram bastante bem. lembro perfeitamente de ter esta discussão contigo, porque eu, para mim, e aquilo que eu dizia sempre é que nós fazemos dinheiro na entrada. Fazemos dinheiro na entrada, ou seja, fazer uma compra bem feita de entrada depois torna muito mais fácil todo o outro processo
de tudo o que vem a seguir, porque a partir do momento em que compraste uma casa a um bom preço, ficaste logo com grande margem. Portanto, essa era uma das coisas que eu também dizia, pá, não, vamos tomar o nosso tempo até vir a oportunidade certa. E era muito interessante porque tu vinhas sempre com umas oportunidades que tinham sempre um wow factor qualquer e que, mas olha que isto está a ti, sei lá, 20 mil ou está 40 mil acima do que, se calhar, do que devíamos. Mas e isso foi acabou por ser ali acabámos depois por criar um entendimento entre todos, mas tu realmente tinhas muito esta perspectiva de trazer um wow factor, tanto que, aliás, as casas que nós tínhamos ali nós tivemos umas casas ali no Chiado, ao pé do Bairro Alto, e não sei o que mais, epá, e aquilo tinha realmente um wow factor, abrias a janela e tinhas uma vista bonita, a localização e não sei o que mais. E acabou por ser depois acabámos por realmente a seguir um pouco este compromisso, não é? Em português não se diz compromisso, mas diz pronto, este entendimento entre ambos, entre arranjar um bom preço e ao mesmo tempo ter um wow factor, porque o nosso objetivo seria, pronto, a dada altura, rentabilizar e bem em short-term renting, mas quando houvesse uma oportunidade para vender. Exatamente. Portanto, aqui dentro do mercado imobiliário existem várias estratégias de investimento e para gerar dinheiro. Queres explicar um pouco mais qual é que foi a estratégia que acabámos por adotar? Quer dizer, já acabei por dizer, mas queres só explicar um pouco? Claro. Sem dúvida. Pronto, efetivamente a nossa estratégia era fazer uma boa compra, né? Isso era essencial, e também tivemos, mais uma vez, entramos numa altura muito boa do mercado imobiliário em Lisboa, porque a primeira casa que nós comprámos acho que foi em dezembro de 2015, e depois em 2016 comprámos várias, e acho que uma outra em 17 ou 18. E portanto aí foi a maior parte dos investimentos que nós fizemos, onde o mercado já estava a subir, mas os preços ainda estavam bastante bons, e portanto a entrada é muito importante, o preço de entrada é muito importante. Este componente wow, ou uniqueness, para mim é essencial, porque é muito importante na altura de escolha, principalmente de short renting. As pessoas olham muito para, tem aquela varanda, tem aquela vista, tem aquele terraço, ou tem algo incrível dentro da casa que vai fazer a diferença, porque casas há muitas, não é? Então, hoje em dia em Lisboa, tu vais ver Airbnb, em cada rua, se calhar há dezenas de casas. Então, qual é que é o processo de decisão? Passa pelo quê? É preciso haver um elemento de diferenciação. Portanto, essa componente é muito importante para mim também. A outra componente, não tanto se calhar na altura da compra, mas depois no processo de transformar a casa para a pôr operacional, para mim é muito importante também, que é garantir que a casa está 100%, quase que perfeita, para poder estar operacional. E eu tive a oportunidade de, mais uma vez, não sou arquiteto, não sou decorador, mas comecei a gostar bastante de fazer layouts de casa, não é? Que nós tivemos casas onde as transformámos completamente, em que eu é que desenhei num piece of paper toda a decoração. Não a fiz sozinho, tive que pedir ajuda um bocado à Joana às vezes, mas a decoração muito importante também. Portanto, toda a transformação da casa para a pôr operacional acho muito importante também para quem vai entrar para este negócio. E, portanto, o nosso modelo de negócio era esse: garantir que a compra é bem feita, que a casa é única e que está muito bem preparada para poder estar operacionalizada. Depois a monetização também é bastante importante, e nós tivemos menos, digamos que menos esforço, porque subcontratámos a parte da operação, não é? Mas acho que também é bastante importante. Mais uma vez, num negócio de short renting, que é um negócio de recepção de pessoas, não é? Como a recepção de um hotel. Aquela pessoa que vai a um hotel e que é mal recebida, ou que é recebida de uma forma ok, quer dizer, aquele hotel nunca vai ficar marcado. É o mesmo, ou ainda mais importante aqui, porque na prática as pessoas vêm para um Airbnb pensando, vou para uma casa é mais acolhedor. Também tem uma componente de saving relativamente ao hotel, mas estão à espera de outro tipo de conforto. Portanto, a forma como se é recebido, a forma como se é tratado,
é muito importante. E eu fui buscar muitas vezes pessoas ao aeroporto, no meu carro, levei-as a casa, fiz um tour guide de alguns sítios de Lisboa. Portanto, essa componente de acolhimento é muito importante neste tipo de negócio também. E depois a parte da venda, para quem quer desinvestir, é um pouco menos controlável, digamos assim, mas que depende muito de todas as outras componentes que foram feitas antes, não é? Para quem quer vender e que tenha comprado bem, está muito mais confortável. Para quem quer vender e que tenha uma casa com algo uau, tem um elemento de diferenciação único. Se a casa estiver bem tratada, se tiver bons reviews, boa rentabilidade, portanto, tem toda uma máquina já por trás daquele imóvel que ajuda no processo de venda. Sim, e como é que foi, quer dizer, o processo porque para se comprar casas e fazer aquele processo de remodelação, há ali um conhecimento técnico que acaba por ser importante. Como é que foi esta parte? Pá, foi muito giro, pá. E por isso é que eu digo que eu um dia quando me reformar é isso que eu vou fazer, porque, again, não sou construtor civil, não sou arquiteto, mas efetivamente gosto muito dessa parte. E gostei muito de conseguir entrar numa casa e imaginar como é que vai ser esta casa para poder pôr operacional para este negócio. É muito giro. Mas é difícil, porque é preciso gerir uma malta que vai fazer a obra, é preciso gerir, em alguns casos, licenças, é preciso explicar como é que um projeto feito pelo Tiago, não arquiteto, num pedaço de papel, a um construtor, como é que isto vai ser delivered, é preciso escolher todos os materiais, é preciso passar noites e dias no IKEA a comprar tudo o que é preciso para a decoração ou em qualquer que seja a loja. Portanto, é difícil, dá muito trabalho, mas eu acho que é extremamente giro. Pois e acho que essa parte acabou por ser muito, muito interessante. Agora, o que eu acho que também é muito, muito importante de dizer aqui às pessoas é que realmente eu acho que existe um desentendimento muito grande do que é que, da dificuldade que é investir na área imobiliária. Ou seja, eu acho que é muito, muito interessante. Eu acho que é um ativo brutal, porque é um ativo seguro, é um ativo que vai continuar cá para o futuro e depois, dependendo da estratégia que vocês quiserem implementar, é um ativo que vai ter rendimentos relativamente estáveis, não é? E acho que então para quem tem assim uma ambição mais de reforma ou de independência financeira, como tu estavas a dizer, acaba por ser um ativo que funciona muito bem, porque tens as duas estratégias, não é? Tens a estratégia de buy and flip, que é um pouco comprar, remodelar e voltar a meter para vender, e depois tens a outra estratégia que é buy and hold, que acaba por ser um pouco teres ali, usa aquilo alugado e ter uma yield no teu investimento. Nós, para dizer a verdade, estávamos um pouco no meio, porque estávamos a fazer um híbrido, porque estávamos a aproveitar também muito toda esta grande tendência que estava a existir de Airbnb, e fruto das circunstâncias do mercado, dos nossos objetivos enquanto investidores, nós tínhamos mais interesse em fazer aqui uma estratégia híbrida, mas agora, para alguém que se calhar tem mais vontade de ter um rendimento estável, ter uma independência financeira, portanto esta estratégia de buy and hold, onde se tem uma yield, acaba por ser o que faz muito sentido, porque é super seguro, é defensível, é uma coisa que está protegido também da inflação e não sei o que mais, e portanto acaba por ser um ativo que eu gosto muito. Agora, isto tem as suas nuances e não é fácil, exige em primeiro lugar o processo de compra talvez seja o processo mais fácil no meio disto tudo, porque o processo de compra é a pessoa ter vários agentes e estar, não é? E estar no mercado e estar a observar e depois começar a criar algumas relações-chave. Mas pronto, acaba por ser mais esse bater à porta e ir vendo opções, pronto, a um preço porreiro.
esse acaba por ser um processo até mais fácil, porque depois tens todo o processo que vem em cima, porque pronto, vais ter que ter, para começar, envolve uma coisa que é uma grande complicação, é que se envolve remodelação, vai ter que haver ali uma relação com os municípios, com a parte regulatória, digamos assim, de arranjar autorizações e para ser aprovado o projeto epá, isto são coisas que se faz e aprende-se, mas para quem está a fazer pela primeira vez epá, é irem com calma porque vai demorar algum tempo até afinarem a máquina e isso foi uma coisa que eu gostei de muito, foi porque pá, eu aprendi a fazer isto pronto, aprendemos todos e quer dizer, agora neste momento quer dizer, depois, os últimos que fizemos já era piloto automático, não é? Porque a partir do momento em que depois aprendes já se torna mais, já sabes os problemas que vais ter, não sei o que mais. Mas isto para dizer que realmente existe essa parte que se tens que fazer remodelação, depois tem essas complicações, né? Tens que arranjar aprovações e não sei o que mais. E depois há toda a parte de remodelação, tens que conseguir arranjar como é que se diz, uns parceiros em quem tenhas confiança para te fazer o projeto, para remodelar aquilo. E portanto, como é que foi esta parte? Isto foi uma parte muito gira de modelo operacional que fomos construindo e que deveu muito a ti a construção. O que é que tu achas que resultou bem no nosso caso e o que é que foi chave? Porque nós a dada altura já tínhamos a máquina muito bem oleada. Sim. Só para, se calhar, um pouco complementar e os modelos que estavas a dizer, quer dizer, há outro modelo que eu também acho muito interessante e que, se calhar, em Portugal não é tão comum, mas, por exemplo, em mercados imobiliários brutais, como, por exemplo, Estados Unidos é muito comum, que é o turnkey investment, em que tu compras um ativo chave na mão, em que ele já tem um inquilino, em que ele já te está a gerar o yield, e, portanto, tu compras o investimento, tu compras a yield na prática. É muito fácil fazer o cálculo da tua yield, não é? Tiago, acabou por ser a nossa estratégia para os gajos a quem vendemos, especialmente as primeiras 3 casas que nós fizemos. Aliás, até os documentos, a forma como vendemos a casa, porque depois nós criámos umas apresentações com umas estimativas financeiras, que não eram estimativas, eram valores reais, porque nós tínhamos a casa alugada, mas quem comprou exatamente com esse objetivo. Sem dúvida. Mas pronto, olha, no nosso caso, quer dizer, essa parte da reconstrução ou da construção até algum outro caso mais complexo foi difícil e até tivemos alguns problemas, um ou outro desses parceiros que teve que ser substituído, que a coisa não estava a correr bem, mas é efetivamente importante. Eu acho que há 3 coisas muito importantes, pelo menos na operação que eu aprendi. Uma é, não se pode ser impaciente. Tipo, alguém impaciente no negócio imobiliário está morto. Não se pode ser impaciente porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Não só na compra, pode demorar, como também na transformação, as coisas podem não ficar resolvidas num dia, não é? Porque às vezes, sei lá, a licença da Câmara não sai logo, ou tu achas que não é preciso e depois na realidade é preciso e a obra tem que parar, ou porque acontece algum problema com a construção e depois tem que ser substituído e depois há ali um problema. Portanto, não pode haver, até na venda, alguém impaciente vai perder dinheiro de certeza. Portanto, impaciência no imobiliário, alguém impaciente é melhor não vir para aqui. Portanto, essa é uma coisa muito importante. A outra coisa é o acompanhamento dia a dia, é completamente essencial. E isso, no nosso caso, não pode ser feito a 100%, e eu tenho a certeza absoluta que alguns dos problemas que nós tivemos, se houvesse um acompanhamento meu ou de quem quer que fosse no dia a dia a 100%, não iam existir. Porque, pronto, apesar de eu estar em Portugal na altura, eu não estava só dedicado a isso, né? Eram os meus tempos livres. Mesmo assim, de vez em quando eu estava demasiado tempo lá. Mas pronto, o acompanhamento no dia a dia da obra, da remodelação, até da própria monetização ou da operação é muito, muito importante para que as coisas corram bem e mais rápido. E o terceiro, eu acho que nós fizemos-lo bem, que foi escolher bons investimentos, né? Aquelas 3 características de comprar bem, do uniqueness e
e depois de montar bem o negócio para que a operação depois seja smooth. Essa parte fizemos bem de montar em termos de decoração, de layout, etc. Portanto, a nossa jornada não foi só de exponencial e tudo a correr bem, houve alguns altos e baixos, mas que depois, como nós não somos impacientes e como conseguimos arranjar sempre alternativa quando havia alguma barreira, as coisas depois acabaram por correr bem. Mas não foi simples em todos os casos, não é? O mercado imobiliário acaba por ser depois um mercado que até tem um quê de comédia, porque há sempre uma coisa qualquer estranha que acontece, seja um empreiteiro que faz uma cena completamente maluca, ou seja um inquilino, um vizinho que arranja forma de colocar ali um entrave à obra. Eu lembro que nós passamos por coisas em várias ocasiões até cómicas, que são curveballs que a pessoa leva, não é? A pessoa não está, causa ali algum transtorno porque atrasa o projeto ou aumenta os custos. Sem dúvida. E também depende, desculpa interromper, também depende muito de quem é que está deste lado, não é? Em algumas situações o azar dessa malta é que eu estava deste lado e eu, como sou muito perfeccionista, não gosto muito de detalhes que não são tratados. Então eu lembro, havia algumas casas que nós tínhamos como objetivo, sei lá, remodelar o chão e havia algum problema e eu voltava lá 2 e 3 vezes com ele até as coisas estarem certas. Portanto, se calhar uma pessoa impaciente não ligava ao detalhe e tinha avançado logo com a operação, mas nós, como qualidade é importante, temos as coisas bem feitas. Uma coisa que é realmente importante é realmente perceber que há aqui parceiros neste negócio que vão ser chave. E toda esta parte de remodelação, ter malta de confiança com quem tu podes trabalhar, que te ajuda na remodelação, faz mesmo toda a diferença. E a pessoa tem que estar presente, porque mesmo que tenhamos muita confiança no fornecedor, não estando presente, há sempre pormenores que não ficam e pronto, infelizmente. Sem dúvida. Nós tínhamos o Tiago, que ele estava muito mais envolvido nesta parte e depois, aliás, a nossa grande dificuldade foi a dada altura quando ficámos os 3 a viver fora de Portugal, porque depois cada vez que queríamos a parte de manutenção, ou seja, a parte de meter o ativo a render, ter ele no Airbnb ou até mesmo a parte de venda, faz-se relativamente bem à distância, porque basicamente no nosso caso o que acontecia era nós subcontratávamos a uma empresa que nos fazia toda a gestão, portanto era um parceiro estratégico que nós tínhamos, tínhamos aquilo bem negociado e funcionava bem para ambas as partes, mas pronto, basicamente essa parte de gestão à distância funcionava bem. A parte que não funciona bem ou que não funciona à distância é a parte de compra e de iniciar um novo projeto. E então aí essa acabava por ser um pouco mais o nosso desafio depois para continuar a crescer, porque implicava, nós vimos de férias a Portugal e depois quando se vem de férias a Portugal, não se está, acho que é uma semana, 2, e pode não ser o tempo suficiente para encontrar as oportunidades, mas claro, fomos conseguindo navegar estas águas, digamos assim. E uma coisa que eu queria também ajudar aqui as pessoas e explicar é que eu acho que quem entra ou quem às vezes está a pensar no mercado imobiliário tem uma visão muito redutora e obviamente para quem já investiu isto é óbvio, mas para quem está a pensar em investir, muitas vezes ouve-se uma pessoa dizer, olha, eu comprei esta casa por 200 mil e vendi por 300 mil. Está profundamente errado pensar que a pessoa que fez isso que gerou 100 mil euros, ok? Sem dúvida. O que é que isto quer dizer? Isto significa que vocês têm que fazer mesmo um plano de negócio, ou queiram chamar, detalhado, porque, aliás, pela minha experiência e pela nossa experiência, uma pessoa e agora esquecendo dívida, mas isso é uma coisa que eu já vou abordar, mas uma pessoa que compra uma casa de 200 mil e venda por 300 mil,
pá, não fez ali muito mais que 30 mil euros na casa de lucro, porque tem que pagar IMT. E depois isso depende do escalão, mas isso aí vai ser logo à volta de uns 5 mil euros. Depois vai haver umas obras de remodelação, não é? Porque é o contexto. Imaginando que a pessoa paga se calhar uns 20, 30 mil de remodelação. Depois há o IMI, depois vão ter que ter alguns seguros. Depois, eventualmente, enquanto estão a fazer este processo, vão ter que pagar condomínio, água e eletricidade. Depois, no processo de venda, venderam por 300 mil, mas vão ter que pagar uma comissão de 5% à empresa que está a vender. Aí são mais 15 mil euros. Portanto, depois depende como é que isto está estruturado, se está feito em nome de empresa ou se está feito em nome pessoal. Existem algumas nuances de fiscalidade que são específicas, mas pronto, vão ter que pagar um imposto nesta mais-valia. Portanto, isto para dizer que uma pessoa que compra por 200 e que venda por 300 não faz 100 mil euros, nem de perto. Bem trabalhado faz ali à volta de uns 30 mil, uns 35 mil. Pronto, e isto é uma coisa que foi chave e nós pronto, tínhamos os nossos trabalhos de casa bem feito, mas uma coisa que eu desde cedo disse ao Tiago e ao Rui foi, pá, nós temos que pensar seriamente em pronto, fazer aqui leverage, meter dívida em cima disto, porque isto permite-nos obviamente chegar, não é, a ter mais casas e depois, não é, continuar a replicar o modelo e pronto, e assim foi, porque o interessante de ter leverage é que em vez de ter este lucro que eu mencionei, imaginando que eu disse agora, efeitos hipotéticos, que metemos 200 mil e ganhaste 30 mil, ok? Isso deve ser uma rentabilidade à volta de uns 15%. Tu, se tens dívida, tu não vais meter 200 mil, vais meter bastante menos, não sei, vai depender das negociações que tens, mas vais meter se calhar de 50 ou de 100. Portanto, podes ver que a tua margem de rentabilidade aumenta, pronto, aumenta muito, não é? Ou seja, é uma forma mais rápida de crescer. Portanto, em geral, o mercado imobiliário é um mercado para o qual a parte da dívida funciona bem. Agora, pronto, isto, eu não quero estar aqui a vender dívida como se fosse a solução mágica para todos os problemas, porque a dívida tem dificuldades, não é? É preciso, a partir do momento em que se tem dívida, significa que vai haver um serviço de pagamento dessa dívida. Claro. E por acaso ainda há pouco tempo eu estive em Portugal com um investidor, um amigo, um investidor da área imobiliária, que é um gajo que muito ativo a investir desde 2009, portanto nós começámos, eu e tu em 2015, imagina este começou em 2009 e portanto, ele tem um portfólio muito interessante e epá, ele estava a dizer que agora há um ano atrás aprendeu pela primeira vez os riscos de ter dívida, porque com a questão do Covid ele dizia assim, epá, eu tinha ali um conjunto de ativos brutal. Epá, mas eu não conseguia pagar a dívida, não conseguia pagar os juros, epá, e tive muito entalado, tive mesmo muitas dificuldades, epá, porque depois o que o banco faz é, pronto, depois que tem lá as cláusulas daquilo, mas pronto, a pessoa depois pode perder aqui, ter aqui percas que não são agradáveis, portanto, Claro. dívida para nós funcionou muito bem, foi importante, permitiu-nos chegar mais longe, comprar mais casas, gerar um rendimento mais interessante, mas tem que ser bem gerido, tem que ser gerido com atenção e não sei se Não, quer mas acrescentar alguma coisa. não, epá, sem dúvida nenhuma, eu acho que efetivamente quem contrai dívida depois tem que ser que vai ter que pagar, mas isso em tudo. Mas efetivamente o leverage é essencial para o crescimento do negócio, seja imobiliário, seja do que for. No caso do imobiliário, e por exemplo uma métrica que para mim é muito importante, se calhar até menos convencional, é o return on cash flow. Porquê? Porque quer dizer, imagina que nós pomos tais 20%, 30% e o resto põe o banco e isso gera X renda menos o custo de operação. Na realidade, aquilo que me vai importar é o net cash flow que eu vou gerar durante o mês, entre renda e depois tenho que pagar, versus aquele que foi o meu investimento inicial. Portanto, essa é uma métrica muito importante para mim. Por exemplo, nos investimentos imobiliários agora de long term que eu já fazia antes, mas que agora também estou a voltar a fazer depois de termos desinvestido
na Traveloft, mas eu não consigo pensar em negócio imobiliário sem contrair leverage. No caso do long-term renting, eu acho que é mais seguro, apesar de que seguro em dívida é um pouco controverso, mas pronto, é um pouco mais seguro porque tens ali uma renda à partida segura durante 1 ano, 2 anos, quando quer que seja o contrato, enquanto que em short terming, se acontecer outra pandemia, pode deixar de ter qualquer tipo de renda, não é? Portanto, na prática, o long-term investment para mim só faz sentido, o long-term renting, desculpa, só faz sentido com o average. O problema em Portugal, pronto, que é um mercado pouco dinâmico em termos imobiliários, é que não te dá muita flexibilidade, por exemplo, para empresas, de qual é que é o rácio de leverage que podes ter versus o investimento próprio. Por exemplo, mercados como os Estados Unidos, tu podes abrir uma empresa e fazer um leverage a 30 anos de 80% ou 90% do valor do imobiliário, que em Portugal para empresas isso não acontece, que eu acho que é uma parvoíce, mas pronto. Mas de qualquer forma acho que é muito importante para tu conseguires criar escala, e again, no mercado imobiliário é muito importante ter escala, porque alugar uma casa que te gera, sei, um net rent de 200 ou 300 euros por mês não te vai permitir sobreviver, não é? Portanto, tens de conseguir ganhar escala para que o valor total neto de rendas te dê para conseguires sobreviver sem problemas. Sim, isso é muito interessante. Nós, no nosso caso, começámos a rentabilizar as casas no mercado de Airbnb. Ao início tínhamos uma rentabilidade obviamente mais elevada, à volta dos 15%, e depois obviamente o mercado foi ficando mais competitivo, e acho que agora para o fim andávamos à volta dos 9, 10%, pá, o que é mega interessante. Depois, entretanto, a nossa estratégia era quando existisse uma oportunidade de venda boa, aproveitar, e então tínhamos 2 parceiros a nível de agência imobiliária com quem trabalhámos muito. E tínhamos lá as casas sem grande pressão. Às vezes até era um pouco estressante porque o mercado estava a crescer e a gente ficava assim, mas vamos aproveitar e vender. E a coisa boa também de trabalhar às vezes em equipa com outras pessoas é que vai havendo diferentes opiniões e depois vai havendo diferentes perspectivas, e acho que fomos tomando as decisões acertadas, porque a verdade é que as vendas que fizemos foram no tempo certo e no timing certo, e correram bastante bem. E no nosso caso, já agora para efeito de curiosidade, depois, entretanto, nós fomos comprando várias casas e vendendo, comprando e vendendo, até que agora, por volta de 2020, também com o Covid e não sei o que mais, nós ficámos ali com algumas casas paradas, não é? Porque o mercado de Airbnb basicamente morreu naquela altura. E nós simplesmente o que fizemos foi minimizar os custos e não tínhamos problemas nenhuns de dívida naquele momento, tranquilo, estava tudo relativamente com bastante margem. E metemos as casas à venda, mas sem grande stress, ou seja, não havia aquela pressão de vender. Se aparecesse uma oportunidade, vendíamos. Depois, entretanto, apareceu realmente uma pessoa muito interessada, e essa pessoa fez uma oferta boa, e fez uma oferta para comprar também a empresa, porque a empresa tinha as licenças para poder ter Airbnb e não sei o que mais. Sim. E pronto, nós decidimos que foi uma experiência brutal, correu muito bem, ficámos todos contentes, e decidimos que fazia sentido neste momento da nossa vida fechar este capítulo, com alguma pena de todos nós, porque foi uma coisa que correu muito bem, mas pronto, foi assim uma viagem de 6 anos. Criámos uma empresa do zero, montámos a nossa estrutura, montámos o nosso portfólio,
fomos comprando e fomos vendendo e no final do dia, pronto, vendemos a empresa e ficámos felizes. E Sem agora, dúvida. queria te perguntar a ti, não é? Tu és uma pessoa que gostas mesmo muito do mercado imobiliário. O que é que se segue para ti no mercado imobiliário? Ou seja, quais é que são, o que é a estratégia que tu agora queres usar daqui para a frente? Uhum. Olha, tu já me conheces muito bem, obviamente, mas sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de planear as coisas a longo prazo, não? Eu acho que quase que quando saí da faculdade tinha a minha vida toda planeada. É um bocado boring, se calhar, para algumas pessoas, um bocado contradictivo também com alguém que trabalha em marketing, mas eu gosto muito de planear o futuro. E, portanto, para mim, o negócio imobiliário, a partir do momento em que eu vi que gostava e que me interessava e que pode gerar bons retornos, era algo que eu quero ter sempre, quero ter para sempre na minha vida. Não é? Naquele nosso ciclo conjunto, tivemos-lo em short renting, num business model de short renting. Mas já nessa altura eu tinha duas casas, uma que eu usava para mim e outra que estava a ser alugada como long-term renting. Portanto, já a perceber um pouco como é que funciona isso, o que é importante para alguém que quer ir viver durante 1, 2, 3, o que for número de anos, para uma casa de outra pessoa. E, portanto, isso é o que eu é que eu comecei já há alguns anos a fazer e que vou continuar a fazê-lo. E não só como investidor, mas também para mim, já sabes, eu nunca estou satisfeito, quero sempre mais e melhor. E, portanto, até para mim, gosto de comprar quando há uma boa oportunidade para ter sempre uma melhor opção em termos de nível de vida. Mas como investidor vejo-me sem dúvida nenhuma aumentar o meu portfólio, agora mais principalmente porque não estou lá em Portugal, mas mais numa ótica de long-term renting. Se calhar quando tiver um dia, daqui a uns anos, mais tempo, vou querer crescer exponencialmente, já com leverage. Aliás, tenho em plano uma empresa minha e da minha mulher, para que nós possamos começar a comprar já, e já comprámos uma, mas começar a comprar em nome da empresa para poder operar mesmo a nível empresarial com um portfólio imobiliário, com investimento nosso e com leverage, como eu estava a dizer há pouco, mas para que isso possa ser um pouco o nosso futuro um dia que possamos voltar a Portugal. Acho que esse é um pouco o meu plano de longo prazo, é conseguir voltar e poder gerir o portfólio imobiliário que eu tenha na altura. Seja de compra e venda, acho um pouco menos piada, gosto mais da compra, do ajustamento ou da remodelação e depois do aluguer, do que a própria compra e venda. Acho que isso é um negócio muito transacional, pouco interessante para mim. Sim. Muito bem, Tiago, obrigado. Ficam aqui realmente muitas dicas. Acho que acima de tudo é a parte da localização, a parte dos parceiros com quem se trabalha e fazer realmente um trabalho de estimar bem não é, os custos e as receitas, porque realmente existem muitos custos na área imobiliária que estão escondidos. É importante estimar isso bem e depois, se usarem a dívida, realmente uma ferramenta importante, mas tem que ser usada com cautela. E, Tiago, para finalizar, queria-te só fazer aqui 2 ou 3 perguntas pessoais. Eu gosto sempre de perguntar sobre livros, portanto, tens algum livro que queiras recomendar, algum livro que te tenha impactado? Sim, olha, há 3 livros que eu gostei particularmente, e estes 3 até os li não há muito tempo. E acho que é muito marcante para quem quer começar, não só em termos de investimentos imobiliários, mas em qualquer tipo de lançamento de um novo negócio ou de uma nova empresa, que é o Rich Dad Poor Dad, do Robert Kiyosaki. Acho que é fenomenal, é o meu livro preferido sempre, e porque eu acho que traz ensinamentos
brutais, com exemplos fenomenais de qual é que é a mentalidade da pessoa que está no seu comfort zone e que não faz, não tem uma ambição de ser diferente do que aquela pessoa que é inconvencional e que quer sempre mais e que procura iniciativa. Portanto, isso acho que é um livro fenomenal e é muito utilizado até por muitos gurus a nível imobiliário que começaram sozinhos. Outro até foi um livro que tu me recomendaste, que eu gostei imenso, que é o Ride of a Lifetime, né, do Robert Iger, que eu acho que é brutal, porque é uma pessoa, não é, que ele foi o CEO durante vários anos do Walt Disney Company, que eu acho que é uma pessoa muito ponderada, com um pensamento estratégico de long term muito interessante e que arrisca bastante. Revejo-me um pouco, gostava um pouco de seguir o exemplo dele, mas acho que é muito bom, porque eu gosto muito de exemplos concretos, de conseguir provar uma teoria ou uma opinião, e portanto acho que os exemplos que ele dá e que as vivências que ele teve são muito interessantes. Outro livro que eu... Esse livro é muito bom, do Bob Iger. Ele basicamente era o CEO da Disney, então é muito bom. É uma combinação de um livro de estratégia, de criatividade, de liderança. É muito interessante. Sem dúvida. E fala de como é que foi a transição de uma empresa que fazia cartoon, na prática, não é? Porque na altura Disney era desenhada em papel, em cartoon, para quer dizer, um império de animação e entretenimento que é hoje, né? Porque eles na prática são donos da Marvel, da Lucasfilm, de uma série de produtores de conteúdos brutais. O último livro é um livro mais importante, se calhar, para a minha área, que é o Choice Factory, muito relacionado com marketing, do Richard Shotton, que eu acho muito interessante porque explica como é que as pessoas que trabalham em marketing podem utilizar alguns comportamentos quase que intuitivos ou subconscientes que as pessoas têm para poder conseguir vender mais e melhor. Portanto, acho que é muito interessante como é que as marcas podem utilizar esses comportamentos que as pessoas têm para poder posicionar-se melhor forma. Diz outra vez o nome? The Choice Factory. The Choice Factory, muito bom. Excelentes recomendações. Obrigado. Este último não conheço, vou adicionar à minha wishlist. Outra pergunta que eu te queria fazer, Tiago, é o que é que fazes nos teus tempos livres? Quer dizer, eu sei a resposta, mas pronto, tu ultimamente é uma pessoa que gosta muito de atividades físicas, não é? Sem dúvida. Eu não consigo viver. Há duas coisas que para mim são o meu motor de combustão, não é? A minha gasolina, para poder estar no meu best of the best. Um é fazer desporto contínuo todos os dias, não é? E não te esqueças que daqui a 2 meses temos uma prova muito importante no deserto, e portanto gosto muito de fazer desporto. E a outra coisa é obviamente estar com as minhas 3 miúdas que estão no Dubai e com os meus amigos e família. Portanto, essas duas coisas são aquilo que me alimenta para eu poder estar no meu melhor. Mas efetivamente, toda a componente de desporto, de well-being, de nutrição, para mim é essencial no meu dia a dia. Quer dizer, nem posso dizer que isso é um hobby, faz parte da minha vida. Eu não consigo viver sem a minha alimentação restrita, sem o meu desporto, sem as coisas que me fazem sentir bem. Sim, muito bem. A pergunta final que eu tenho, eu acho que já acabaste por responder agora nesta pergunta, mas é sempre uma pergunta um pouco mais esotérica que eu faço, que é: nós somos seres de luz numa constante evolução, e então o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa? O que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja a nível físico, mental ou espiritual? Para ser uma melhor pessoa para mim, eu acho que eu já respondi, portanto, todo o desporto que eu faço, toda a alimentação que eu tenho, todo o cuidado com a nutrição que eu tenho, não só para mim, mas também para a minha volta, tento sempre convencer o resto da malta para se cuidar bem. Em termos de ser uma melhor pessoa para os outros, tenho uma grande necessidade de ensinar. É uma coisa que já quando eu estava em Angola, por exemplo, eu dei aulas na Universidade Católica em Luanda durante 2 anos e é uma coisa que eu adoro. Tenho uma grande necessidade de poder ensinar e transmitir conhecimento, então
É uma coisa que eu faço muito com a minha própria equipa, que tento chamá-los, às vezes em sessões 1 a 1, outras vezes em conjunto, e coisas não relacionadas com o dia-a-dia, mas que vamos falar sobre um tema hoje e preparo o conteúdo para poder tentar transmitir da melhor forma. Gosto muito de ensinar. Tiago, espetacular. Fica aqui esta conversa super deliciosa com o Tiago. Espero que tenham gostado. E Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade e muito obrigado por todas esta partilha de informação que aqui tiveste e teres dado tanto do teu tempo. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Ora é essa, é um prazer. Obrigado. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.